todos, sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Existem vários bens essenciais à vida e ultimamente nós temos falado sobre alguns bens sem os quais nós não poderemos viver. No último programa nós falamos sobre a alegria e hoje nós vamos falar sobre a força. Esses são bens essenciais à vida, são extremamente importantes, fundamentais e essenciais para vivermos uma vida saudável. Bem, nós hoje vamos falar sobre a força. Todos nós precisamos de força para viver. Mas aonde é que nós vamos buscar essa força? Afinal, dá que pensar. Bem, a nível físico do nosso corpo, nós recorremos ao exercício físico para mantermos uma boa forma física, para nos mantermos fortes, os nossos músculos fortalecidos. Nós buscamos também força nos alimentos, eles nos fornecem os nutrientes, as vitaminas necessárias para fortalecer o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro. Bem, uma série de benefícios que nós encontramos nos alimentos e no exercício físico para vivermos uma vida saudável. Na verdade, nós já falámos sobre isso em alguns episódios atrás. Mas hoje, nós vamos ponderar e refletir onde é que nós vamos buscar força para a nossa vida, para as situações do dia a dia, força mental e emocional, psicológica e espiritual. Já pensou? Pois é. E o que eu hoje quero lhe apresentar é que essa força que nós precisamos para viver a cada dia, nós encontramos em Deus. Pois é, Ele é a fonte de todas as coisas. E em Deus nós encontramos também a força para viver. Na verdade, todos os bens essenciais à vida, como nós temos falado ultimamente, a alegria e hoje a força, nós encontramos em Deus, tudo provém de Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Na verdade, Ele é uma fonte inesgotável. De Deus, tudo provém e nada termina. Então, nós em Deus podemos encontrar renovação das nossas forças, porque Ele diz na sua palavra que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E que quando nós esperamos em Deus, Ele renova as nossas forças. Ou seja, quando nós esperamos em Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós buscamos em Deus a força para viver, Ele renova as nossas forças. Quando nós nos sentimos cansados e sem forças, Ele diz que renova, que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jesus também deixou o convite: vinde a mim todos estáis cansados e eu vos aliviarei. Então, nós encontramos em Jesus e em Deus essas forças para nós prosseguirmos a nossa caminhada, para nós vivermos uma vida saudável aqui nesta terra. É somente em Deus. Vamos ver em Salmo 71, versículo 3. Aqui o rei David, ele nos ensina algo muito importante. Ele disse assim para Deus: sê tu a minha habitação forte, a qual eu possa recorrer continuamente, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Bem, aqui nós podemos ver que David, ele encontrava em Deus o lugar onde ele repunha as suas forças, energias e baterias. Ele recarregava a sua bateria em Deus. Ele renovava as suas forças e energias em Deus. Ou seja, ele dizia que Deus era a sua habitação forte. Habitação fala de lugar. Então Deus, a presença de Deus,
é o lugar onde Ele e nós também deveremos buscar para renovar as nossas forças. Como? Buscando a Deus através da oração, da palavra, várias formas que nós podemos buscar em Deus para renovar as nossas forças. Então, a palavra de Deus nos ensina que existe essa habitação forte. Deus também é considerado habitação forte como lugar forte, torre forte e casa fortíssima. Vejam, é como se a palavra de Deus nos ensinasse que existe um lugar, mas ele é invisível e é sobrenatural, ao qual nós podemos recorrer continuamente para encontrarmos essa força necessária para nós vivermos o nosso dia-a-dia de forma saudável. Bem, então nós já vimos que Deus nos concede a sua força quando nós o buscamos. Em Salmo 29 também diz que Deus dá força ao seu povo. Então, nós podemos encontrar essa força em Deus e Deus, Ele nos dá essa força. Ele próprio nos diz na sua palavra que Ele dá força ao seu povo, a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que esperam em Deus, em todos aqueles que confiam em Deus. Deus nos concede a sua força para viver, a sua força para enfrentar os problemas da vida, a sua força para enfrentar as aflições, as adversidades, as dificuldades. Nós precisamos de força, porque se formos na nossa própria força, certamente nós não iremos conseguir vencer e ultrapassar muitas tempestades que surgem na nossa vida. Mas a força de Deus, na força do Senhor, na força de Jesus, nós conseguiremos enfrentar, superar e vencer todas as coisas. Porque Ele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque Deus nos fortalece na força do seu poder. Ele nos fortalece segundo a sua palavra. Ele é a força da nossa vida. Então, quando nós buscamos essa força diariamente, Ele se torna a nossa fortaleza em tempos de fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte na força do Senhor. Quando nós nos encontramos fracos, cabisbaixos, tristes e abatidos, é em Deus que nós recorremos para renovar as nossas forças. Então, o Senhor, Ele te diz neste dia, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, quando nós esperamos no Senhor, buscamos ao Senhor, quando nós nos achegamos e nos aproximamos de Deus, isso traz ânimo para o nosso coração. Espera no Senhor e anima-te, e Deus fortalecerá o teu coração. E assim nós podemos, através desta força de Deus, viver uma vida saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis e fortes.